E essa semana, volto a dizer, eu estava ali vendo o site adventista.com e vi uma matéria sobre o João Dória. Essa matéria aí do adventista.com que eu vi é o seguinte, estava falando sobre os adventistas não aprendem. Era o título, né? Mais ou menos assim. Que e continuam apoiando os ditadores. Aí eu falei, mas o que é isso aqui? Aí, lendo a matéria, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Né? E aí eu fui pesquisar para ver se é verdade mesmo. Mas olha só, na época de Hitler, isso, olha, nome terrível. Quando a gente fala Hitler no YouTube, o YouTube já tira a monetização. Aí a gente tem que pedir análise para poder ver que a gente não está falando bem, está falando mal. Aí eles, tá bom, então vamos liberar a monetização. Mas o Hitler, você sabe Hitler, né? Hitler, aquele miserável louco, megalomaníaco, ditador, né? Austero, né? Que se dizia austero, né? Ele convenceu, né? Toda aquela população alemã de outros países que ele estava certo através de uma, né? Por quê? Porque as pessoas, elas se deslumbravam com toda a publicidade que era feita por parte de Hitler. Né? Ai, que coisa linda, vamos ser arianos, vamos ser perfeitos, nada de imperfeição. E por conta dessa loucura megalomaníaca de Hitler, milhares de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial e a maior tortura conhecida pela história da humanidade, que foi os problemas de Auschwitz, né? Teve lá os judeus, todos, vocês sabem, não preciso ficar falando aqui, tudo dizer, mas enfim. E olha que interessante, naquela época, vocês não vão acreditar, eu também quando li eu falei, não, peraí, deixa eu pesquisar, isso aqui é verdade. A nossa igreja, a liderança daquela época, apoiou as ideias de Hitler. Principalmente ali na região onde houve o convencimento da população. Então, não só a população alemã foi enganada por aquele megalomaníaco, se deixou levar pelas mentiras, pela visão de mundo que ele queria, né, pela visão de uma nova ordem mundial, mas também a Igreja Adventista do Sétimo Dia também acabou seguindo as ideias loucas, megalomaníacas daquele homem alucinado, aquele assassino, aquele genocida. Olha que coisa terrível, né? E aí a gente fica vendo umas coisas e eu fico meio intrigado. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas olha só. Olha que eu ia falar uma coisa, agora já mudei o assunto, mas é assim que é a live do tédio, né? A live da quarentena. Olha só que absurdo. Da mesma forma, hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, minha amada igreja, apoia e vive dando púlpito, em outras palavras, dando palco, dando mídia, dando ibope para ninguém mais, ninguém menos que João Dória. Você aí de São Paulo, você que está me assistindo, quantas vezes você já ouviu falar de João Dória em algum evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando no microfone, fazendo vídeo, estou aqui, vai lá na rede social, não acredita no que eu estou falando, Leandro, você é um mentiroso, está falando mal da igreja. Não, eu não estou falando mal da igreja, mas eu não vou ficar aqui jogando pérolas aos porcos. Eu acho que para quem está no meu canal, já está mais do que explicado, vocês estão careca de saber que eu não estou aqui para falar mal da igreja. Então, se você acha que eu estou falando mal da igreja, como, por exemplo, a Jane Costa, ou o Rubem RBMS Santos, ou qualquer outro dessas pessoas que vem para cá só para ficar falando mentira ao meu respeito, não precisam ficar jogando pérolas aos porcos, eu não preciso explicar. Vocês sabem que não é esse meu intuito, né? A gente tem que analisar o que está errado e parar de fazer de conta que não está errado. Não dá para fingir que as coisas não estão erradas. E aí eu faço essa comparação para você. Quando eu vi essa matéria lá no adventistas.com, que hoje eu indico para que você acesse, mas com bom senso, não é para você achar que tudo que está ali é verdade, né? Da mesma forma que não é para você achar que tudo que eu falo é verdade, é muito mais importante que você pesquise, que você estude, porque o povo perece por falta de conhecimento. Aí lá no site estava aí essa matéria e realmente eu li e eu concluí e eu concordei com a matéria. Eu falei, rapaz, é verdade. Na época de Hitler, a Igreja Adventista estava lá, junto com Hitler. Olha que coisa. Não repudiou. Uma parte repudiou, outra parte não repudiou, outra parte falou, não, tá errado, outra parte, não, tá certo. Né? Não houve o conjunto que tanto é necessário, de acordo com as regras da nossa igreja, que nós vivamos em união, com a mesma meta, com o mesmo pensamento. Né? E aí eu fico analisando aqui, rapaz, que loucura, hoje está acontecendo meio que a mesma coisa. Olha o que está acontecendo em São Paulo. O cara está monitorando os telefones através de base de dados para dizer quem está aglomerado e quem não está, que está invadindo a nossa privacidade. Aí o pessoal falou, uma outra coisa que eu quero falar com vocês, esse papo do telefone, de ficar monitorando os dados móveis, ele é meio complicado. Muita gente está falando, olha, o João Dória, ele está tomando conta da nossa vida. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso já acontece. Tá? Isso já acontece. Não acontece. Você está muito... vocês estão muito por fora. Vocês estão muito por fora. Isso já acontece. Tá? Já acontece.
Já acontece. Como assim, Leandro? Sim, ó, o Google... Não fala, filha. Justamente por nós termos hoje esse costume, já se criou uma tradição, essa cultura de postar onde nós estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos, aonde vamos, aonde fomos, deixamos de ir, de marcar os locais. Filho, nós já somos monitorados. O Google tem todos os dados. Né? Ou você acha o quê? Que quando você está lá, você está pensando em comer uma pizza, né? Aí você comenta com a sua esposa em casa, amor, tô com vontade de comer pizza. E do nada, fala aí pra mim, escreve aí nos comentários quem isso já aconteceu. Vamos lá. Eu não estou concordando com o João Dória. João Dória é um ditador fascínora. É um cara megalomaníaco, com sérios problemas de autocracia e um egocentrismo exacerbado. Ele me lembra muito Malvadão, o João Dória. É só ele que tá certo, é só ele que... né? Eu não quero entrar nessa parte, não. Só tô falando pra vocês fazerem uma rápida comparação sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia Hitler e João Dória. Eu estou fazendo essa, tá? Esse alinhamento. Vocês vão entender. Vamos lá, eu falei de Hitler, agora eu estou falando do monitoramento dos telefones. Olha só onde a gente vai chegar. Mas só que o monitoramento de telefone, monitoramento de onde você vai, para onde você vai, deixou de ir, já acontece. É como eu estava contando. Imagina você tá em casa e você fala assim, amor, eu tô com vontade de comer uma pizza. De repente, do nada, aparece um comercial de pizza no teu Facebook. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Hã? Como é que isso acontece? Então, talvez vocês não conheçam, mas existe uma ferramenta do Google muito interessante. Depois, Leandro, você está mentindo, isso é teoria da conspiração. Não, não é não. Dá uma pesquisada, escreva o seguinte no YouTube. Vai lá no YouTube e escreve assim, ó, do jeito que eu vou te falar agora. Escreve assim, ó. O Google me grava. O Google vive me gravando. O Google está me gravando o tempo todo. Vai lá e pesquise sobre isso. Aí vocês me contem. O que vocês acharam? Depois vocês me contam. Vocês vão ficar... Ué, Leandro? Então, deixa eu contar para vocês. Isso aí é uma ferramenta do Google que o celular, mesmo desativado, mesmo desligado, mesmo você não falando com ninguém, ele está... O assistente do Google... Ó, eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma aqui. Tá vendo esse reloginho branco aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o Google, quer ver? Eu vou falar. Ok, Google. Apagar a luz da sala. Ok, desligando as duas lâmpadas. Ok, Google, ligar a luz da sala. Ok, ligando. Entenderam, né? Mas, Leandro, por que você está mostrando essa tecnologia pra gente? É uma tecnologia muito comum, você pode fazer isso no seu celular, não precisa nem ter essa caixinha de som aqui, que é o Google Assistente da caixinha de som. Isso dá para fazer usando o celular, basta o seu equipamento de casa, e não é caro, tá? Não fica pensando, nossa, que chique, não é nada caro, é barato. Basta você ter uma lâmpada Wi-Fi, eu tenho, por exemplo, tomada Wi-Fi aqui, eu não posso falar jamais, chamar ele, mandar desligar, senão desliga tudo aqui, computador, tudo, mas eu ligo a tomada no comando de voz, etc. Aí, por conta desse assistente, o Google, quando você aceita utilizar o assistente, você talvez não perceba, mas lá nas regrinhas, está dizendo que você autoriza que o Google faça gravações constantemente para melhorar a sua experiência do comando de voz. Você sabia disso? Não sabia? Então procura aí no YouTube depois da live, você vai lá e escreve assim, o Google vive me gravando, você vai ver que tem um monte de gente explicando como é que isso funciona. E aí, por conta dessa autorização que você dá quando instala, Leandro, mas isso é só com o Google? Não, querido. No seu iPhone também. Na Siri. A Siri também faz isso. Quando você instala a Siri e começa a dar comando de voz, você autoriza que gravações sejam feitas constantemente, pequenas gravações, né, que para ajudar na experiência com o assistente, para facilitar o comando de voz, para que cada vez mais o Google vá entendendo o seu tom de voz, as palavras que você costuma usar, e assim o seu comando de voz e a sua interatividade com o Google diariamente seja mais fácil. Querido! Mas olha só, muita gente fica desesperada com isso, só que você autorizou isso. Eu autorizei que ele me grave, que é a Google, que ela é uma mulher, né? A Google me grave. Eu autorizei, né? Quer dizer, não sei, ela não tem gênero, porque fala o Google, mas quando a gente fala com ela, ela responde uma mulher. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que essa coisa de monitoramento de telefone, ela já acontece, meu povo. Ela já acontece o tempo todo. Você está por fora. Mas o Dória erra. Por que ele erra? Porque ele fechou, então, agora um acordo Esses dias eu estava vendo aqui nos Pingos nos Is, da Jovem Pan, o Augusto Nunes, que fala o Lula, o João Dória,
o Lula é um ladrão. Ele não sabe o que fazer. Então eu estava assistindo o Augusto Nunes, e o Augusto Nunes falou assim, é um absurdo as telefônicas terem todo esse poder sobre nossas informações. Percebe-se que por ele ser um senhorzinho de idade, ele não sabe, mas na verdade isso tudo é normal. Isso é normal desde que os smartphones dominaram a Terra, desde que nós passamos a estar num lugar e marcar aonde nós estamos. O monitoramento é feito naturalmente, meu povo. É uma tal de uma espionagem gratuita, uma espionagem autorizada, que você autoriza. Então o que acontece? Esse negócio de monitoramento é comum, já está acontecendo há muito tempo. Mas o João Dória erra porque ele foi burro, porque ele divulga. Mas já acontece. E erra mais ainda porque, como disse o Augusto Nunes, né, é um absurdo o poder que as empresas de telefonia têm na nossa vida. Então, assim, contratualmente, é obrigação das empresas de telefonia gravar as conversas por uma questão de segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, se uma pessoa fala uma palavra, algumas palavras que são consideradas pela segurança do governo dos Estados Unidos como palavras-chave, como, por exemplo, bomba, terrorismo, matar o presidente, esse tipo de coisa, se você fala isso numa conversa, dependendo da quantidade de vezes que você fala, você passa imediatamente a ser grampeado. Então, como eu estava falando aqui, é o seguinte, se você fala lá nos Estados Unidos, tá o Thiago aqui que é de lá. Se você fala alguma coisa aí nos Estados Unidos numa ligação, e dependendo da quantidade de vezes que você fala, e o tipo de pessoa que você está falando, por exemplo, bomba, terrorismo, matar o presidente, são palavras-chave e automaticamente o algoritmo de vigilância da segurança do país começa a te monitorar. Lá nos Estados Unidos é assim, não é, Thiago? Não é assim? É isso mesmo. Então, aqui no Brasil ainda não tem essa enorme tecnologia, mas nós já somos monitorados sim. Leandro, então você está passando pano pro João Dória? Não. Eu só estou falando que onde foi que o João Dória errou? Porque ele divulgou. Ele falou, eu vou usar, já fizemos aí uma parceria com as empresas de telefonia para poder monitorar. Aí pronto, aí deu essa problemática toda. Mas de verdade nós já somos monitorados. Né? Não acho que isso é terrível, não. O João Dória errou? Claro que errou. Porque no caso, além de divulgar, ele realmente está fazendo com uma questão específica, o que é diferente do monitoramento para segurança, o monitoramento, né, que não é o caso. Então tá errado. Mas por que eu falei tudo isso para vocês? Porque eu quero continuar no que eu disse sobre o site adventistas.com, que hoje eu indico você a ler, a acompanhar e reter, é claro, aquilo que é bom. Tenha filtro, tenha bom senso, não vai achar que tudo que está ali está certo, mas é bom você se inteirar de algumas coisas. O site adventistas.com então fez essa matéria dizendo que os adventistas do sétimo dia no passado, na Segunda Guerra Mundial, apoiaram o Hitler. Leandro, que coisa horrível de se dizer. Mas é verdade! O que vocês querem que eu faça? Que eu minta? Gente, por favor, parem de viver na bolha da mentira. Parem de viver pela mentira. A verdade é melhor. É melhor você saber das coisas. Mesmo que essas coisas incomodem você um pouco, mas é muito melhor saber da verdade. Entendeu? É muito melhor do que viver numa mentira, numa bolha, se enganando, achando que tudo é a mil maravilha. Leandro, mas isso não é viver de forma positiva. Eu prefiro viver positivo. Deixa de ser bobo, cara. Conhece aquela história de seguro morreu de velho? O saber da verdade é também estar seguro diante das coisas. Então o que aconteceu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela apoiou o Hitler na Segunda Guerra Mundial. E hoje nós estamos vendo isso se repetir. Não estou dizendo que vai acontecer uma segunda guerra, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, uma terceira guerra mundial, espero que não, mas também se acontecer, paciência, é a profecia, está na hora de acabar tudo mesmo, porque esse mundo já deu, né? Já deu, tem aí a Globo, né? Já deu esse mundo, né, Thiago? Big Brother, já deu, esse mundo já deu, Big Brother, Globo, William Bonner, Fátima Bernardes. Viu como é que já deu? Fala qualquer uma aí, que você falou assim, cara, esse mundo tem que acabar por causa disso aqui, Não aguento mais isso aqui. Fala aí pra mim. Uma coisa que te incomoda. Big Brother. Big Brother já deu. Já deu, Big Brother. Pô, já deu. O mundo já deu porque o adventista assiste Big Brother. Então não tem que acabar. Não tem que acabar, né? Então, eu tô falando isso pra vocês entenderem. Não tô dizendo que tem que ter uma terceira. Não é isso. E também não tô falando que o João Dória é igualzinho ao Hitler. Mas só dele querer monitorar a gente, complica o negócio. Já mostra que ele tá tirando a nossa liberdade, né? O que é diferente do monitoramento para a segurança nacional.
Por isso que eu dei o exemplo dos Estados Unidos. O monitoramento é feito para a segurança nacional, não para saber onde você foi ou deixou de ir. É um absurdo, né? E aí, o que acontece hoje, Thiago e o pessoal que está me assistindo? O João Dória vive nos púlpitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Toda hora você vê ele. É num Campori. No ano passado colocaram ele com um lenço de desbravador falando no Campori. Deu o que falar, o pessoal não gostou, porque ele não é desbravador, não podia usar o lenço. É nas igrejas central de São Paulo. A UCB, eu vou contar um negócio pra você. A União Central Brasileira, lá na pessoa do presidente Maurício Lima, é brincadeira. Vocês são queimados pra caraca. É o UNASP que vive tendo treta no UNASP e o pessoal fica achando normal e não quer que eu fale. Ah, Leandro, cala a boca, para de falar mal da igreja. Eu não tô falando mal da igreja, caramba. Eu tô falando que a coisa tá errada e que precisa parar de fazer o errado para poder ficar bom. Entendeu? Tem que parar de fazer o errado. Aí fica deixando o João Dória ficar falando no púlpito da igreja. Ei, João Dória! Pelo amor de Deus, João Dória não quer o bem de São Paulo. Ele não quer o bem do brasileiro. Ele quer ferrar com a nação. Mas isso aí mostra o quê? Que, mais uma vez, está se repetindo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que eu dei o exemplo aqui. Hitler e a igreja apoiando. Agora João Dória, a igreja apoiando. Lula e a igreja apoiando. Bolsonaro fazendo merda às vezes também e a igreja apoiando. Não pode. Se fez besteira, você fala, ô filho, você tá fazendo besteira. Aquilo lá que você fez ontem foi legal, mas o que você fez hoje não foi. E é assim que a vida é. Eu sou bolsonarista. Me amarro no presidente Bolsonaro. Mas quando ele faz merda, eu falo, ó, tá fazendo merda, ó. Tá fazendo merda. Não posso ficar defendendo, passando pano, né? Mas é porque nós, adventistas do sétimo dia, estamos tão acostumados a passar pano, né? Principalmente dos pastores da nossa igreja, dos apresentadores da Novo Tempo que fazem besteira, dos cantores. A gente passa tanto pano que a gente tá passando pano na igreja, na política, em tudo quanto é coisa, achando tudo normal.